Olá, pessoal. Muito bem-vindos ao segundo dia do Encontro Jornada pela Vida. A gente está numa alegria aqui muito grande, né? Desse encontro que é tão especial para a gente. E também está recebendo o Nazareno, que está tendo essa oportunidade de ter ele participando desse encontro. Então, muito obrigada. Beijo a Deus, mentores e a espiritualidade de luz, Jesus, por essa oportunidade. Ricardo, Maria Lúcia, Bela e Nazareno, bem-vindos. Boa tarde, obrigada. Maria Lúcia, você pode fazer... Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Maria Lúcia, você pode fazer o preparo para a gente? Sim, vamos lá. Vamos começar essa tarde maravilhosa com bastante alegria, né? Do nosso livro de Chico Xavier, Fonte Viva, item 7, pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus capítulo 7, item 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vestutez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito pela jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem global. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. E esse convite, né, Simone? Através da nossa alegria, como que nós vamos divulgar, né, a doutrina, como que nós vamos divulgar o amor ao próximo, o acolhimento, se nós não tivermos essa alegria, a alegria de viver, que nós não vamos ser reconhecidos só pelas nossas aparências exteriores, mas pelo nosso coração, por aquilo que nós conseguimos emanar no nosso dia a dia, né? Pela alegria do bem-estar, pela alegria de viver com Jesus, nos aproximando cada vez mais através dos nossos pensamentos. Nós estamos tendo esse exercício, né? O aproximar, o abraçar à distância. E essa é a nossa grande alegria. A alegria dessa tarde está nos recebendo todos os nossos amigos internautas para participarmos assim, com muita alegria de viver nesse setembro amarelo. Obrigada a todos. Simone, liga o microfone, amor. O microfone é um problema. Eu também. Oh, meu Deus do céu. Bom, gente, antes da gente fazer essa nossa prece inicial para passar para o Nazareno, a Bela vai fazer um convite para vocês de uma parte do Jornada pela Vida. Bela, você pode falar com o pessoal? Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada, Nazareno. Eu vim falar para vocês sobre o Gresguinário, que é o primeiro webinário do Gresg. A gente fez com muito carinho esse primeiro módulo do webinário, que é falando sobre família em relação à valorização da vida, à promoção da saúde mental e à prevenção ao suicídio. Então, no nosso site, que é www.gresg.org, na aba Jornada pela Vida, vocês vão encontrar o Gresguinário. Foram vídeos feitos com colaboração dos trabalhadores e também de vários palestrantes, falando sobre a importância do Evangelho no lar, a importância de construir um ambiente saudável em casa, a arte e a música como prevenção ao suicídio, pós-venção e diversos outros temas que o Gresguinário vai trazer com essa proposta de fazer com que a nossa família, com que o nosso lar
seja um ambiente de luz, um ambiente acolhedor, que faça com que todos os integrantes da família entendam o valor das suas próprias vidas e da vida uns dos outros. A gente espera de coração que seja uma boa experiência para vocês e estou muito animada com isso. Foi um projeto que a gente fez com muito, muito carinho. Então é isso, vão lá no nosso site e confiram. Um beijo, boa palestra. Obrigada, Nazareno. Obrigada, Tia Simone. Obrigada, meu amor. Ricardo, vamos à prece inicial para a gente começar? Sim, podemos. Pai de amor e bondade, mestre de Jesus, espiritualidade, uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos nessa tarde de domingo para mais um encontro, para darmos continuidade a esse evento denominado Jornada pela Vida, para falar desse tema tão sensível e tão importante no momento, e que hoje, particularmente, nós abordaremos essa questão da alegria de viver. Que a espiritualidade amiga e querida possa estar conosco, nos intuindo, para que possamos captar os ensinamentos que serão trazidos pelo nosso querido irmão Nazareno, que gentilmente, lá de Brasília, estará conosco para compartilhar seus conhecimentos, seus estudos, suas pesquisas, sua experiência de vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos ao Nazareno. Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. Deixa eu colocar aqui direitinho. Pronto, acho que está agora, vê? Então, a gente vai começar com a leitura de uma mensagem de Emmanuel por Chico Xavier, que se encontra no livro Roteiro, da editora da Federação Espírita Brasileira, e ela se chama Evangelho e Alegria. E olha o que Emmanuel vai nos dizer. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvidas, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. Olha lá, o Evangelho são notícias de grande alegria para todos nós. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. E a gente queria ter colocado o vídeo do grupo Celtic Woman cantando Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, mas que pena que a gente não conseguiu acertar, tá bom? Fica para a próxima vez. Bom, então vamos lá. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume, representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente, olha lá, alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, né? Muita gente, a pessoa que está deprimida, está afastada do trabalho.
cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra seu apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma, de uma visão, de uma ótica diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos nós. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Evangelho e Alegria, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Roteiro. Também está no livro Antologia Mediúnica do Natal, ambos da editora da Federação Espírita Brasileira, Celtic Woman, Jesus e a Alegria dos Homens, que era para ficar de fundo dessa mensagem belíssima. Que pena que não deu certo para nós hoje aqui. Bom, meus amigos, depois dessa mensagem, o que vocês acham? A alegria é uma virtude ou é um defeito? Uma virtude, não é? A gente ficou muito claro agora com o Espírito Emmanuel, a gente não tem mais dúvidas, não é? Eu acho que colocar os comentários é melhor no final, na hora das perguntas, tá, Simoninha? Porque senão distrai as pessoas que estão acompanhando os slides e pode cobrir aí um trechozinho dos slides, que essa palestra tem muitos slides, tá bom? Só que vocês lembram que na Idade Média, sorrir foi considerado demoníaco? Então, por isso, aqueles frades tão sisudos, tão calados, fazendo muitas vezes votos de silêncio, recolhidos em mosteiros, em conventos, né? Basta assistir aquele filme O Nome da Rosa, de Humberto Eco, ou ler o livro deste mesmo autor, tá? Então, vejam que a gente precisa analisar isso bem, muito bem, não é? Enquanto que evangelho, do grego, significa boa nova, boa notícia. Jesus desce dos páramos celestes para nos trazer a boa notícia, e parece que a gente não compreendeu muito bem, que a gente continua tristinho, deprimido, pensando em tirar a vida, não é? Não, nada disso. Vamos lembrar da mensagem de Jesus. Ele próprio compara a sua estadia a uma festa de casamento. Lembra quando os fariseus perguntam, mas os vossos discípulos não jejuam? E ele vai dizer, mas como eles podem jejuar se estão na presença do noivo em plena festa de casamento? Mas mais tarde eles jejuarão. Mostrando então que a presença dele aqui era motivo de muita alegria, porque inclusive a relação de Deus com a humanidade, para os hebreus, é simbolizada por um casamento. Importante a gente preservar nossos casamentos também, não é, pessoal? Enquanto que a palavra bem-aventurado, vocês sabem o que significa? Quem sabe o que significa a palavra bem-aventurados? Que está lá no Sermão da Montanha, repetido tantas vezes, também em Lucas, não é? No Sermão da Planície, que é a mesma coisa, só que ele deve ter repetido várias vezes. Bem-aventurado significa felizes. Então Jesus vem falar de felicidades para nós. E qual a primeira bem-aventurança? Felizes os pobres de espírito, ou seja, os humildes, os pobres de orgulho, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Lá em Lucas ele vai dizer, felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós que rides agora, porque experimentareis o sofrimento e o pranto. Então vejam que na Terra, como é um mundo ainda de expiação e provas, é natural a gente passar por dificuldades, por sofrimentos, porque Jesus nos fala, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente sabe, ele nos advertiu, né, com muita tranquilidade. Então, se a gente está aqui na Terra para purgar, para se purificar, porque aqui é um mundo de provas e expiações, é natural que a gente passe por dificuldades, que eu não gosto mais de falar de dificuldades, tá, pessoal? Eu prefiro falar de desafios evolutivos, não é? É mais chique, é mais otimista. Então, em vez de falar, não é, do nosso
filho, do nosso marido, da nossa esposa, ou da sogra, da nora também, a gente fala assim: fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado essa missão tão difícil. A gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Porque é assim que deve ser, e não ficar se colocando de vítima, não é? Então, se é para purgar, se é para purificar, se é para enfrentar desafios evolutivos, vamos enfrentá-los. Se a gente não está enfrentando, se pelo contrário, se a gente está fazendo os outros chorar, se a gente está rindo com satisfação das vantagens indevidas, dos negócios inescrupulosos, pelos negócios ilícitos, a gente mais tarde vai chorar, nos adverte Jesus. Então, fiquem tranquilos, quem está chorando está fazendo o que é para fazer mesmo aqui na Terra. Aqui realmente é um lugar, não é? Como ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não pode esquecer o bom ânimo, né? Vamos voltar aqui aos slides aqui. Deixa eu pegar aqui novamente. De vez em quando eu paro aqui os slides. Tem um formato de layout, Simone, que você pode deixar um pouquinho maior do que esse formato que você estava usando, tá? Fica melhor quando eu estiver falando muito e lendo poucos slides. Mas isso vai acontecer muito pouco, tá? Pode projetar aí os slides. Então, bem-aventurado. Eu estou aguardando aí, tá? Então, bem-aventurado significa felizes, e a própria medicina vai dizer que a tristeza, que o pessimismo, a gente se isolar, favorece o aparecimento de doenças, enquanto que pessoas otimistas, elas têm melhor saúde do que as pessoas pessimistas. Não foi, não? Deixa eu tentar novamente aqui. Hoje a gente está com um pouquinho de obsessão eletrônica, né? Acontece também a obsessão eletrônica, a gente brinca, mas acontece. Mas normalmente não é culpa dos espíritos desencarnados, não, é dos encarnados mesmo aqui, sabe? A gente meio atrapalhadinho. A Simone também é super nova no StreamYard, está aprendendo a utilizar essa ferramenta que é fantástica, que veio ajudar a tantos nós aí para fazer essas transmissões ao vivo. Mandei novamente aí. Preciso que você autorize. Eu tinha interrompido para poder falar um pouquinho, para variar um pouquinho o layout da tela, não ficar tão cansativo. Tá? Vamos fazer uma prece pela Simone. Fazer uma prece para ver se dá certo. No meu aqui aparece, dizendo que está compartilhando. Veja aí se não apareceu para você, Simoninha. Tá? Então, vou falando enquanto ela consegue lá resolver. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, no Livro dos Espíritos, na Nazareno, o que diz o Livro dos Espíritos a respeito? Bom, na questão 709, tem uma pergunta. Allan Kardec interroga as entidades venerandas em O Livro dos Espíritos, na questão 719. Merece censura, ou seja, está errado, a gente tem que chamar a atenção do homem por procurar o seu bem-estar? E as entidades respondem: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguida à custa de outrem, ou seja, dos outros, e que não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Mas ali nessa primeira parte eu entendi, mas esse negócio de força física e força moral eu não entendi, não. Pessoal, o que é que cearense, normalmente, como eu, gosta de comer? Né? Vamos lá, as coisas gostosas lá do Ceará, do Nordeste, de modo geral. Né? Vamos lá, tem tapioca, tem castanha de caju, tem água de coco, tem baião de dois, né? Tem o que mais? Queijo de coalho, tem buchada de bode, né? Até buchada de bode, né? Tem muita coisa gostosa lá. E qual é o móvel mais importante que não pode faltar na casa de nenhum cearense? Todo cearense tem que ter esse móvel na casa dele. Vocês lembram qual que é esse móvel que tem na casa do cearense? Vamos lá? Enquanto vocês pensam aí, eu vou tentar mandar mais uma vez aqui para compartilhar mais uma vez aqui para a tela, tá? Mandei novamente. Qual é o móvel? Uma rede, não é? Que é para o cearense balançar, não é? Então, pessoal, se o cearense passar o dia deitado na rede, comendo essas coisas gostosas, ele vai crescer espiritualmente? Vai evoluir espiritualmente? Não. O que é que vai crescer? A barriga, né?
e a preguiça. Então vai aumentar a barriga, vai diminuir a força física, né? Vai ficar sedentário. E a força moral vai dar preguiça, porque ele tem que estar lutando. Nós somos convidados aqui, a gente tem que ter muitas provas, que é para a gente exercitar o nosso espírito, para a gente realmente evoluir e mais rápido. Se a gente se acomodar, seria ruim para nós, não é? Vamos em frente. Que bom que deu certo aí os slides. E a tristeza? Bom, tristeza é insatisfação, é inadaptação, ela é fruto de crenças, muitas vezes, dos nossos condicionamentos, de não sabermos lidar com as perdas, entre aspas, né? A gente não perde pessoas, apenas elas desencarnam, mas continuam próximas de nós, apenas em outra dimensão. É fruto do perfeccionismo, da frustração, que são filhos do orgulho, da compulsão de querer controlar os outros, né? Muito ruim. A gente, quando casa com as moças, nós, os rapazes, aliás, não é assim, elas, quando casam com a gente, elas dizem assim, olha, eu vou colocar eu vou mudar ele, eu vou colocar ele nos eixos, para andar que nem um trem, andando nos trilhos, né? Pode deixar que depois de casar, eu vou consertar esse homem. E para a decepção dela, nós, os maridos, nós não mudamos, nós só pioramos. Nós, ao contrário, os rapazes, quando casamos com as moças, queremos que elas nunca mudem. E elas mudam, é uma coisa horrorosa, não fica ninguém satisfeito. Então vejam que a gente sofre muito por não aceitar a realidade. A aceitação é fundamental. O Chico dizia que 50% da cura chama-se aceitação. E os outros 50% vêm com o tempo, devagarinho. Então cuidado com essa ideia de querer mudar os outros, que a gente não vai conseguir e vamos só estragar o nosso relacionamento, reclamando daquilo que a pessoa não consegue mudar. Porque a gente não dá saltos, né? É difícil a gente dar saltos, pode até acontecer, mas é muito raro numa mesma encarnação. Os espíritos de André Luiz, que a evolução, dizem André Luiz, que a evolução é lenta e gradual, né? E é falta da aceitação, então da motivação, falta de esperança, né? Da paciência, do auto-amor também, e pela repetição, esses pensamentos, eles fixam em nossa mente, num processo hipnótico obsessivo. É uma auto-obsessão. E nessa hora a gente precisa lembrar de um conselho de Maria de Nazaré para Chico Xavier. Chico estava sofrendo muito. E Maria de Nazaré, então, manda-lhe um recado dizendo, tudo passa, e isso também vai passar. E é verdade, meus amigos, tudo passa. Isso agora, essa pandemia já está terminando, né? Felizmente, aí, essa variante Delta, aí, quase que não está gerando problema no Brasil. Os casos continuam a diminuir, os óbitos também. Felizmente, o Brasil avançou muito na vacinação, estamos sabendo lidar mais com essa doença, como tratar melhor essa enfermidade, enfim, e como se preservar também. Tá? Uma coisa importante é manter os ambientes ventilados, e é pouco falado, vamos manter os ambientes mais ventilados também, que é importante, tá? Além de seguir todas aquelas outras recomendações. E o que é alegria? Alegria é satisfação, é contentamento, é a adaptação. Não é? É diferente da euforia. Mas vejam que a própria insatisfação, Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, vai dizer que ela é útil ao progresso. Porque se a gente ficar completamente satisfeito, a gente se acomoda. Então é importante, a gente estar querendo sempre melhorar um pouquinho mais. E qual seria a missão dos espíritos aqui na Terra? Qual seria a missão dos espíritos? Bom, tem muitas respostas na obra espírita, mas na questão 558, na pergunta, Kardec já começa a responder e os espíritos complementam. Eu juntei aqui, fiz um resumo. Olha lá, a missão dos espíritos assim, auto-aperfeiçoar, se melhorarem. Não é melhorar o marido, não é melhorar, não é? Quem estão sob a nossa guarda, a gente tem o dever de orientar, de educar, mas também a gente vai fazer caridade, mas é sem salvacionismo. Não viemos aqui para salvar as pessoas, não é? Então a nossa missão é nos auto-aperfeiçoarmos, concorrendo, ou seja, auxiliando a harmonia do universo, executando a vontade de quem? De Deus, não é a nossa. Está lá no Pai Nosso, é a parte mais difícil do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. A gente repete e não pensa no que está falando, né? A gente quer que seja feita a nossa vontade, mas é a vontade do Pai que vai prevalecer.
do qual são ministros. Ele já está falando dos espíritos superiores. Nós somos ainda uns funcionáriozinhos, muito atrapalhadinhos ainda, né? Mas chegaremos à condição de ministros de Deus também, né? E será que vai ter alegria 100% do tempo? Bom, pessoal, num mundo de expiação e provas, os espíritos dizem que não é possível a felicidade perfeita, a felicidade sem mácula. A gente vai ter momentos de alegria, de felicidade, não é? Porque a Terra é como se fosse uma academia, uma escola. Os espíritos dizem que é também como se fosse um lar, um templo, mas também comparam a Terra a uma espécie de presídio. Olha lá, como se a gente estivesse cumprindo uma sentença judicial. Claro que é um presídio tão maravilhoso que não parece jamais com os presídios que temos aqui na Terra, muito menos aqui os do Brasil, né? Que são, né, precisam realmente de muita ajuda. Então a gente sabe disso, a gente está aqui acertando muitas coisas, evoluindo muito rápido e temos aí muita alegria de viver por estar cumprindo os nossos deveres, quitando os nossos débitos, acertando-nos de acordo com a lei de justiça, de amor e caridade tão magnânima que é do nosso Pai. Então, nada de falar que você tem depressão, digo você está em reflexão, ou digo você está romântico, como aqueles poetas, aqueles artistas do passado, que era tudo depressivo. Só que não tinha a palavra depressão, ela é recente. Eles diziam que eram chamados de românticos. Então, de vez em quando eu fico romântico, mas tudo passa, isso também vai passar. E, curiosamente, tudo passa, não é? Obsessores, não digo que você tem obsessores, inimigos desencarnados, digo que você tem personal trainers espirituais, não é? Desenvolvendo os músculos do amor, do perdão, da paciência, da fé em Deus. Quem foi que levou você para a casa espírita, para a igreja, para o templo evangélico? Não foi um personal trainer espiritual? Foi, não. Eu vim assim, eu vim com a turma grande, assim, não foi só, não foi uma equipe me trazendo, né? Então, eles, sem saber, estão nos ajudando. Deus só permite o mal, dizem os espíritos, porque sabem que dali nascerá um bem maior. E o fardo nunca é superior às forças, porque Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Então a gente dá conta. Aguente firme. Vamos chegar como vitoriosos no mundo espiritual e não como aquele fugitivo que largou suas provas aqui e que vai necessitar passar por elas novamente, né? Então veja que a gente tem muito mais motivos para ter alegria hoje. Antigamente, tantas guerras, né? A gente tem guerras hoje, mas são infinitamente menores do que no passado. Basta olhar a história de Roma, de Grécia, e tudo. Nós vivíamos nos atacando uns aos outros, não é? Hoje a gente tem muito mais civilização, muitas secas, agora a gente tem a irrigação. O problema é muito mais político do que propriamente de solução, e que não tem solução. Tem sim, frio, agora a gente tem aquecimento, tem as roupas adequadas. A minha irmã mora na Dinamarca, não é? Eu não sei se vocês sabem, nós cearenses, nós temos um plano de dominar o mundo. Então, onde você for, tem cearense, é uma coisa horrorosa, não é? E aí, na Dinamarca, as casas têm aquecimento, não é? Tem as lojas também, o carro também tem aquecimento, então você não passa frio. E as roupas são super especiais, hoje a gente tem muito mais motivos para ter alegrias, não é? Animais ferozes no passado, cobras, onças, etc. Agora a gente tem uns animaizinhos de estimação, que aliás faz muito bem para a depressão. Um cachorrinho, que são alegres, tudo. Um gatinho também. Tem comprovação que tanto é bom para o coração, como é bom também para tratar a depressão. Então, cultive uma amizade dessa que vale muito a pena, tá? Mesmo você não acha que não gosta, você vai se apaixonar pelo seu bichinho. Escuridão, agora a gente tem muito mais energia, muito mais luz, doenças, dores. Hoje nós temos muitos tratamentos, né? Medicamentos à vontade aí para muitas doenças tem já tratamento, até para depressão. Tem lá os antidepressivos, nós temos os antipsicóticos também, os estabilizadores de humor para o caso do transtorno bipolar. Enfim, para a esquizofrenia, para várias enfermidades. Aliás, um livro importante, World Psychiatry, não é? Psiquiatria no mundo, os autores vão dizer que nos casos que a pessoa tira a sua vida, em 89%, ou seja, em 90% dos casos, cabia o diagnóstico de uma doença mental. Ou seja, tinha tratamento, tinha solução.
Hoje a gente tem os antibióticos, nós temos aí o soro caseiro, né? Nós temos a hidratação para as crianças, nós temos as vacinas, nós temos tantas outras soluções aí para viver melhor. A anestesia, que coisa maravilhosa. No passado não tinha nada disso, né, meus amigos? Então vamos agradecer a Deus. Né? Antigamente, tantas saudades, agora nós temos tantos meios de comunicação. A minha mãezinha vê os netinhos aí pelo WhatsApp, não é? Pelas chamadas de vídeo, e ela curte ali, mata um pouquinho a saudade. É uma maravilha. Não é? Então a gente tem muito mais meios de comunicação do que no passado. Antes, tanta escravidão, havia muita escravidão. Hoje nós temos muito mais liberdade. Antes, tanta insipidez, monotonia. Agora a gente tem muito mais arte, muita música, muita literatura, poesia. Nós temos teatro, cinema e até filmes espíritas. Vamos prestigiar os filmes espíritas para que eles cada vez mais se tornem melhor. O mais recente foi Divaldo, o Mensageiro da Paz. Fantástico! Eu adorei esse filme. Foi um dos melhores filmes que eu já assisti na vida. Se você não assistiu ainda, confira. Tem nessas plataformas aí de aluguel, como iTunes, tem na Play Store, tem inclusive no Telecine também, para que é assinante, nessas Oi e Telefônica, Viva, etc. Tem também o filme para você alugar ou para você adquirir, tá? Vale a pena, muito bom, Divaldo, Mensageiro da Paz. Temos também aí a ignorância, agora muito mais ciência, muito mais conhecimento acessível a muita gente, hoje pela internet, né? A maioria da população mundial. Saudade de Jesus, e agora nós temos o Consolador prometido por ele há 2000 anos. A doutrina espírita se enquadra perfeitamente no conceito do Consolador prometido, como está lá no Evangelho de João, capítulos 14 e 16. Né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa explicação. Bom, Nazareno, mas eu acho que para ter a alegria de ver, seria a satisfação dos meus desejos. Só que os desejos têm consequências, não é, pessoal? Lamentavelmente, não é? Eu adoro comer muito, Nazareno, só que engorda, né? Aumenta aí as taxas aí de diabetes, triglicérides, colesterol, apesar que dizem que colesterol faz bem para a saúde, tem essa discussão hoje em dia. Dormir, eu gosto de dormir, Nazareno, muito, só que a gente se aliena, a gente perde o tesouro do tempo. Muitos espíritos que falaram através de Chico Xavier disseram que a maior coisa que eles lamentavam era a lamentação do tempo perdido aqui na Terra. Por que não fizeram um pouco mais? Por que não produziram mais frutos, como a gente viu aí na mensagem de Emmanuel, tão importante para nós? Nazareno, eu gosto de descansar, de facilidades. Só que isso nos enfraqueceria, nos atrofiaria, não é? Então vejam que não devemos buscar as facilidades. No livro Nosso Lar, tem um momento em que Lísias, aquele enfermeiro que acolhe André Luiz na sua casa, ele vai conversar com seu pai, que está encarnado na Terra. Ele é uma criança de apenas 3 anos de idade. Só que, como é um espírito mais esclarecido, durante a noite ele sai do corpo e vai conversar com a sua família através de um aparelho especial, como se fosse uma videoconferência, né? E está lá Lísias, está lá Dona Laura, sua mãe, a Judite, está o ministro Clarencio presente também, e André Luiz fica impressionado com aquilo. Eles conversam longamente com aquele pai que está encarnado, e eles estão na colônia espiritual Nosso Lar. E ele, então, Lísias, ao final, pergunta: papai, o que é que o senhor gostaria que nós, que estamos aqui na colônia espiritual Nosso Lar, fizéssemos pelo senhor que está encarnado na Terra, como uma criança? E ele vai dizer: meus filhos, roguem a Deus para que eu jamais tenha facilidades aqui na Terra, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Olha, para não ter facilidades. A gente querendo moleza, e os bons espíritos pedindo para não ter facilidades, porque a moleza nos prejudica. Aliás, no item desgosto da vida, e a outra palavrinha que eu não posso pronunciar, porque dá problema no YouTube, nas redes sociais, no Facebook talvez também, né, que é a pessoa tirar a sua vida, está lá no Livro dos Espíritos, vai dizer que as 2 principais causas são a ociosidade, a gente está parado, sem estar trabalhando, sem estar em nenhuma atividade. A gente tem atividade voluntária, a gente pode estar lendo, pode estar estudando. Toda a ocupação útil é um trabalho, dizem os espíritos. E também o excesso de saciedade. Quando a gente tem tudo, a gente fica muito entediado. Por isso que a gente não deve dar tudo para os nossos filhos. Devemos ensiná-los a correr atrás, a eles trabalharem, a eles aprenderem a valorizar tudo e conquistarem tudo com o suor do seu rosto.
É importante isso. Vejam que onde tem mais pessoas que tiram suas vidas são nos países que têm tudo, não é? É na Suíça, na Suécia, no Japão, de altíssimos índices de qualidade de vida. Não é verdade? Olha lá o excesso de saciedade, além também da gente trabalhar numa coisa que não tem a nossa vocação. Isso também atrapalha a gente, diz o Livro dos Espíritos e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, Nazaré, eu queria que os Espíritos fizessem tudo para mim, só que a gente não teria nenhum mérito. Não é? O salário, ó, desse tamanho, não é? Não ia ganhar nada, não. Aí a gente vai fazer a palestra, vai preparar os slides, eles vão nos inspirar na montagem dos slides e na condução da palestra, mas a gente tem que fazer a nossa parte, temos que estudar, correr atrás, não é? Então, senão o salário da gente vai ser mínimo, né? Quem vai ganhar o salário são eles. Nazareno, eu não gosto de estudar, tenho preguiça de estudar, só que isso nos envelhece, nos enfraquece, nos emburrece, não é? Então, vejam Edivaldo Franco, 93 anos, com uma lucidez, uma inteligência, uma memória formidável. Por quê? Porque está sempre estudando e sempre ensinando, ensinar também a melhor maneira de aprender. Não é? Nazareno, eu queria a prova da riqueza. A riqueza é uma coisa maravilhosa. O problema meu é a dificuldade financeira. Não é? Muita gente agora perdeu o emprego, muita gente teve que fechar seus negócios. Vamos continuar, vamos ter perseverança, vamos bater. Jesus fala, bater e abrir-se-vos-á. Pedir e obtereis. Né? Pede para a gente pedir, mas pede para a gente estar batendo nas portas. Temos que correr atrás. E, felizmente, aí a economia em quase todo o planeta já está dando grandes sinais de recuperação. Não é? A gente vai voltar aí antes ou até melhor do que antes, aí, tá bom? Então, vejam que a riqueza é uma prova difícil, a gente não é, vai ficar com medo de sequestro, não é, vamos ter problemas com nossos filhos, vamos estragar os nossos filhos dando aquelas facilidades, vamos deixando-os extremamente saciados, não é? E quando a gente se encarnar, vamos ver a nossa família toda destruída, disputando a herança que nós deixamos. Então, riqueza vai trazer conforto, vai trazer facilidades, mas não vai trazer alegria de viver. Tá? Tem comprovação científica disso, inclusive pesquisas, não é, mostrando que a riqueza não traz felicidade, ela traz conforto. Tá? Podem confirmar isso. Nazareno, eu queria seduzir, eu queria encontrar minha alma gêmea, eu queria ser um Dom Juan, um Casanova, só que em vez de encontrar a alma gêmea, o que a gente vai encontrar? Algemas, né? Nós vamos encontrar as prisões, muitas vezes, difíceis, e vamos gerar as lesões afetivas, sendo irresponsáveis com o sentimento alheio. Tem uma mensagem de Emmanuel muito bonita, muito importante, chamada Lesões Afetivas. Dá uma procurada depois na internet para você conferir, tá? No livro Momentos de Ouro, acho que é da editora Gen, tá bom? Então, e o Alberto Almeida ainda brinca, dizendo que depois de um tempo não são mais almas gêmeas, são algemas. E depois que a gente está mais velhinho, que vai chegando aquela época da tremedeira, né, do Parkinson, vai dizer que são almas que gemem, né? Almas que gemem. Mas alma gêmea mesmo, pessoal, né, é só muitas vezes ilusão da gente, né? E, Nazaré, eu não queria me apaixonar. Quando eu me apaixono, eu fico feliz, etc. Só que a medicina está sem som. Vocês conseguem me ouvir aí? Confirma aí a informação, porque aqui para mim o microfone está aberto. Será que tem alguma coisa errada aqui? Dá uma olhadinha aí, pessoal. Confirma aí, porque para mim está tudo ok aqui. Tá sem som mesmo? Vou pedir aqui no chat aqui para o pessoal falar. Sem som. Coloca aí um comentário aí, pessoal, para ver se está sem som ou se está com som. Aqui está ok? Não, então está ok. Deve ter tido um probleminha na transmissão lá do nosso irmão, que mandou a mensagem, tá? Mas qualquer coisa, me avisa. Eu não fico vendo o chat, tá? Eu estou passando os slides, e aí eu não consigo ver o chat. Sim, então tá lá. Então, mas eu não quero me apaixonar. Está provado já cientificamente que quando a gente se apaixona, há uma descarga de neurotransmissores, de dopamina, de ocitocina, que é chamado o hormônio do amor, né? Na maioria mais que é da paixão, né? Mas também está ligado ao amor da mãe pelos filhos, a amamentação, aquela coisa toda, então é amor mesmo. Também outros neurotransmissores e hormônios ficam em alta profusão. A gente fica literalmente dopado. A gente não enxerga direito. E a gente não se apaixona pela pessoa, a gente se apaixona por uma imagem idealizada que a gente cria daquela pessoa, que não corresponde à realidade.
toda paixão passa. Felizmente, não é? 6 meses, 1 ano e meio no máximo. E se morar juntos, aí é que passa lixeiro. Aqui no Nordeste a gente fala, né? Depois que come 1 quilo de sal juntos, vê que é tudo igual. Só muda a impressão digital, né? Só muda a impressão digital. Então vejam lá, que a paixão é uma ilusão. Então, será que vale a pena abandonar nossa família, nossa esposa que nos suporta, que tem esse compromisso conosco? Não é por acaso que a gente casa com alguém, não existe acaso, né? Importante a gente manter os nossos casamentos, né? Apesar que o Espiritismo aceita o divórcio, mas como medida extrema. Recomendo o Espírito Emmanuel, também o Espírito André Luiz, né? Então é importante a gente preservar nossos lares, abandonar nossos filhinhos por causa de uma ilusão, que paixão é ilusão, a gente vai se desiludir mais tarde, né? Então tenhamos, essa é uma fonte de grande sofrimento também, são separações amorosas, tá, pessoal? Muita gente fica com desgosto da vida por conta do fim do relacionamento e pensa em tirar sua vida. Sejamos responsáveis com o sentimento alheio. Uma grande obsessão espiritual que eu tinha era uma jovem que eu magoei muito numa vida passada e que tirou sua vida por minha causa. Olha aí o compromisso que a gente tem nas lesões afetivas, não é? Ah, Nazarena, eu queria me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz, não é? Só que a gente não se torna feliz. Você sabe o que acontece quando a gente aposenta? A aposentadoria é uma das grandes causas de depressão. É verdade, eu já trabalhei no INSS, trabalhando na área de benefícios, e é verdade. Lamentavelmente, né? Vamos aposentar, mas é para ter mais energia, para a gente, mais tempo livre, para a gente se dedicar mais à causa espírita, às casas espíritas, ajudando os nossos irmãos, nossa família. Vamos ter mais tempo, não é? Porque quando a gente aposenta, a gente também vira jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? Já que tu tá aí aposentado sem fazer nada, vai ali na farmácia comprar remédio. Já que tu tá aí à toa, vai cuidar dos netinhos que estão ali precisando de ajuda. Então, veja, a gente vira jaquetu. Então, vamos ter mais tempo, mas é para nos dedicar ao trabalho no bem. Então, quais seriam as dicas, Nazareno, para a gente ter mais alegria de ver? Bom, primeiro, a amorosidade, né? O mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. E também, o segundo, amar ao próximo, como a nós mesmos, também o auto-amor. A gratidão. É importante a gente desenvolver o sentimento da gratidão, exercitá-lo. Inclusive, eu tenho palestras, Gratidão na Visão Espírita. O Espírito Joana de Ângeles tem um livro também sobre gratidão, psicografado por Divaldo. E o Espiritismo. Age no bem. Tem que agir. Não pode ficar parado, né? Então, vejam também como a doutrina espírita é muito mais consentânea com o Evangelho, e é avançada, e traz tantas coisas maravilhosas. Vejam que não é uma crítica, tá, pessoal? Só uma comparação, até para as pessoas conhecerem um pouco mais a doutrina espírita, tá bom? Antigamente, a gente tinha aqueles deuses vingativos, né? Os deuses gregos, os deuses romanos também, etc., que castigavam os homens, enquanto que Jesus vai nos apresentar o Deus como Pai. E os Espíritos dizem que Deus é único, perfeito, imutável, onipresente, soberanamente justo e soberanamente bom. Tá? Em vez de um Deus que castiga, é um Deus que ama. Pecado original, a gente respeita essa crença, mas a gente prefere seguir com Jesus, que diz a cada um segundo suas obras. E aquela figura, aquela alegoria, aquela parábola do pecado original, a gente vai interpretar lá no livro A Caminho da Luz, com a ajuda do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, explicando de onde é que vem essa questão e por que tem, sim, claro, o seu fundamento, tá? A culpa, não, responsabilidade, né? A gente vai ver essa mensagem, pensar daqui a pouquinho. Penas eternas, não. A gente aprende com a doutrina espírita que a caridade cobre uma multidão de pecados, como está na primeira epístola de Pedro 4,8. Sacrifícios, não, a gente vai lembrar de Jesus dizendo 2 vezes no mesmo evangelho de Mateus: misericórdia quero e não sacrifícios. Antes a gente fazia promessas para os santos, negociatas com os deuses, e agora não. A gente sabe que tem uma lei de justiça, de amor e caridade, que depende da necessidade, mas também do merecimento da pessoa, que às vezes a gente está precisando experimentar aquela prova, não é? Antes o ascetismo, a clausura, presos nos conventos, nos mosteiros, no alto das montanhas geladas. Agora não, os Espíritos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo: vivei como vivem os homens do vosso tempo. Celibato obrigatório,
Não, na doutrina espírita a gente não precisa ser celibatário, nem os dirigentes, os palestrantes, não, felizmente, não é? É sexualidade, mas com responsabilidade, não é? Muito cuidado nessa área. Vejam aqui a mensagem que eu falei do livro Respostas da Vida, de André Luiz. Olha o que aqui André Luiz vai nos dizer. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Porque a gente não tem um livre-arbítrio aqui na Terra? Temos, mas tivemos o livre-arbítrio também antes de renascermos. E muitas vezes aceitamos, programamos a nossa reencarnação, pelo menos o principal tipo, gênero de provas, como está lá na questão 258 e seguintes do Livro dos Espíritos, o item Escolha das Provas. Então vejam que a gente mesmo está se corrigindo, se culpando, né? Tem até os tormentos voluntários, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, sofrimento que a gente não precisava passar, mas que a gente mesmo alimenta, não é? E a salvação também é muito fácil na doutrina espírita. Vocês conhecem, sabem, lembram do que precisa o espírito para se salvar? Nazareno, o espiritismo tem salvação? Não tem, né, evolução, não? Tem as duas coisas, né? Tem salvação e tem evolução. A salvação seria aquela visão quando a Terra, então, termina esse período de transição planetária, quando os espíritos endurecidos no mal, aqueles que não se ajustaram à evolução dos demais, irão emigrar da Terra para outros mundos, onde haverá choro e ranger de dentes, na fala de Jesus. Enquanto que aqueles outros, não é, que irão continuar reencarnando, que vão se salvar dessa triagem, desses grandes juízos gerais, como Kardec fala no livro A Gênese, a gente vê que eles vão, então, continuar reencarnando na Terra, que vai se tornar um mundo muito melhor, vai se tornar um mundo de regeneração. Então, qual é o único critério? Como é que a gente faz para se salvar? Vocês se lembram? Bom, está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec traz a parábola do final dos tempos, ou também chamada parábola dos bodes e das ovelhas. Né? Você já conhece, Jesus, quando ele retornar, passará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E qual o único critério de Jesus para separar quem é bode e quem é ovelha? Como é que a gente sabe quem é bode e quem é ovelha? Qual é o único critério? Porquanto tive fome, e vós me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Careci de teto, e me hospedastes. Estive nu, e me vestistes. Achei-me doente, e me visitastes. Estive preso, e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério para saber quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Então não precisa ser espírita, não precisa ser católico, aceitar Jesus, pagar o dízimo, fazer sacrifício, não. Tem que fazer o que ele pediu. O que é que ele pediu? Caridade. É por isso que nós erguemos essa bandeira bem alta. Fora da caridade é que não há salvação. Não é fora do espiritismo, nem fora da igreja tradicional. Não é? Claro que os espíritos complementam, na questão 886, que caridade, como entendia Jesus, não era somente aquela caridade material, mínima que ele pede para a gente fazer. É também benevolência, ser bom para todos. Não precisava dizer mais nada. Não precisava dizer, repetir essa parte, ensinar essa parte de baixo, não. Porque quem é bom para todos é indulgente, ou seja, é clemente com as imperfeições alheias. Quem é benevolente para com todos também perdoa todas as ofensas. Ali é perdão de todas as ofensas, não é só, não, de algumas ofensas, não. É de todas, inclusive das nossas. É também auto-perdão. Então vejam que é benevolência. E quem é benevolente também, além dessa caridade do perdão, da indulgência, da prece, do amor ao próximo, de orar pelas pessoas que a gente deseja, torcer, falar a coisa boa, não evitar a calúnia, evitar de fazer o mal, é também a caridade beneficente, que é essa da caridade material, como a gente chama. Então a gente tem dois tipos de caridade na doutrina espírita, a material e a moral, ou caridade beneficente e benevolente, né? E olha que coisa interessante, no passado os médios eram chamados de bruxos, de loucos, de endemoniados. Agora não. O médium pode ser um trabalhador, que é apenas um intermediário. Ele pode ser até iluminado, porque ser médium não quer dizer que é uma pessoa evoluída, tá, pessoal? Tem muito médium atrapalhadinho aí.
Antes a hierarquia rígida, agora a fraternidade, a irmandade. Antes a obediência cega, agora muito mais liberdade. O ascetismo, não, a doutrina espírita prega o altruísmo. Em vez dos jejuns, a temperança. Não precisa mais fazer jejum. Restrições alimentares, não podia comer carne de tal bicho que tivesse a pata desse jeito. Não. Alimentação conforme a Constituição, diz o Livro dos Espíritos. Não é? Necessidade de rituais, agora não. A transformação moral, pecados e castigos. E a gente aprende na questão 621 que a lei de Deus está na consciência, né? Na consciência. Antes, principalmente agora, o materialismo, que produz como fruto o egoísmo, os crimes, a corrupção, a gente tirar a vida dos bebezinhos, a irresponsabilidade, a gente tirar a nossa vida, e com a doutrina espírita, não, a fé, a esperança, a busca da justiça, da honestidade, da defesa da vida, desde a concepção, né? Também contra a eutanásia, também o espiritismo também não recomenda a eutanásia, bondade, responsabilidade, perseverança, resiliência, antes o desespero com revolta, agora a resignação ativa, confiança na providência divina, né? Negação, agora a aceitação com compaixão compassiva, sofrimento com revolta, agora sofrimento com gosto, como ensina Simão Pedro de Lima, não é? Então, quando as pessoas falam, Nazaré, mas o espírita gosta de sofrer? Não, a gente não é masoquista. Mas quando o espírita sofre, ele sofre com gosto, porque ele sabe que a dor é um alerta, que está precisando mudar de rota. É ali uma companheira que nos ilumina, que nos ensina, que nos traz de volta à realidade, que nos reeduca. Não é? É também quando estamos ressarcindo débitos diante de outras vidas, que a gente felizmente nem lembra. Não é? Então vejam lá, o sofrimento com revolta, não, o sofrimento com gosto, como diz o Simão Pedro de Lima. Ingratidão, agora a gratidão. Antes o fundamentalismo religioso, agora o racionalismo espiritualista, o ecumenismo. Não é? Nós respeitamos e admiramos todas as religiões, não é? Porque todas as religiões sérias produzem bons frutos, e pelos frutos os conhecereis, ensinando Jesus. Idolatria de médios ou de espíritos, não. Kardec, inclusive, descobre bem no início, o que foi muito importante, que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. Tem espíritos que sabem tanto quanto nós, tem espíritos que sabem menos do que nós, e tem os espíritos superiores que vêm também nos orientar. Os anjos, né? Como são chamados também no cristianismo. O karma é inexorável? Não, a gente aprende que existe uma lei de causa e efeito, e o karma é dinâmico, porque Jesus ensina, né, que a caridade cobre a multidão de pecados. Na casa de Simão, o fariseu, diante da mulher pecadora, ele vai dizer que, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Então, a gente pode ter feito tudo de coisa errada, a gente faz, trabalhando no bem, a gente pode reparar todos os nossos erros, não é? Medo de demônios ou inveja dos anjos? Agora não, aprendendo que são nossos irmãos. Os demônios são nossos irmãos mais jovens, são os personal trainers, né? E os anjos são nossos irmãos mais velhos, que nos auxiliam. Antes era proibido questionar em algumas doutrinas, né? Agora o livre pensamento. Havia livros proibidos, Index Librorum Prohibitorum. Na doutrina espírita, não é? A liberdade para a gente ler. Aliás, Kardec, no catálogo racional para a criação de uma biblioteca espírita, pede para a gente ter livros que combatam o espiritismo. Olha a isenção do codificador. Roupas proibidas, vestimenta conforme a ocasião. Trabalho era castigo, agora trabalho é bênção. Dízimo obrigatório, não. A contribuição apenas para a manutenção da casa espírita, como está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 30, no artigo 15, no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec apresenta como modelo de estatuto para todas as casas espíritas, pedindo para que os sócios colaborassem, não é, com a manutenção da casa. A morte separava mães e filhos, o esquecimento egoísta, né? A gente morrer, esquecer dos filhos, não vai se lembrar de nada. Quando Jesus mais ensinou foi o amor. Ele vai pregar agora a indiferença, o egoísmo? Não. O amor nunca morre, como está na primeira epístola de Pedro, na carta aos Coríntios, né? De Paulo na carta aos Coríntios, dizendo que o amor nunca acaba. E mistérios dão agora respostas lógicas e racionais. Havia antes segredos revelados, reservados aos iniciados, agora não. O Espírito Verdade nos diz: espíritas amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos. Ou seja, vamos estudar, pessoal, vamos estudar. É o convite da doutrina espírita. Antes eu sofria muito com a disciplina rigorosa, agora não, a disciplina saudável, dos bons hábitos. Antes eu sofria muito com essa passagemzinha. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E quando eu lembrava de todos os livros espíritos que eu já tinha lido, eu dizia: vixe, eu estou lascado. Eu não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos recomendam, não é?
E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dar a melhor interpretação dessa frase, dizendo: aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Então, tem recompensas. Jesus fala lá a Pedro, dizendo, né, quando Pedro pergunta: mas Senhor, o que será de nós? Ele vai dizer: Simão, eu vos digo em verdade, que tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim ou do meu Evangelho, recebereis em cêntuplo, 100 vezes mais, desde agora com perseguições e no porvir, a vida eterna. O melhor investimento que existe é trabalhar com Jesus. A gente vai ganhar em cêntuplo, meus amigos, né? Antes privilégio para alguns, não, agora é meritocracia. Salvação gratuita? Não, a cada um segundo as suas obras, como nos ensina Jesus. Antes o medo era uma coisa ruim, agora a gente aprende que com o conhecimento a gente fortalece a fé, e a fé nos dá a coragem para enfrentar todas as dificuldades da vida. A feiura era uma coisa ruim. Com a doutrina espírita, a gente aprende que a feiura é uma proteção espiritual, é como se fosse uma armadura, diz o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Né? Então é uma proteção para nós. Vejam que aqueles grandes missionários de Jesus, todos vieram feinhos, porque se fossem muito belos, ia atrapalhar a missão deles, iam ser muito assediados, não é? Iam querer estar nas baladas, etc. Então, é melhor vir assim, cearense, cabeça grande, perdeu o cabelo, baixinho, etc., bem protegido. Essa doutrina é fantástica, eu adoro a doutrina espírita, não é? A pobreza é a nossa segurança, porque a riqueza, os espíritos dizem, que muitas vezes é uma prova mais perigosa do que a pobreza, porque é o supremo estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, da vida material. Não é? Então a dor é uma mestra amiga. A doença, diz André Luiz, ela funciona como dreno purificador. Ela nos reeduca, não é verdade? Além de nos ajudar a diminuir nossos excessos. Antes a solidão, agora a solidariedade. O sofrimento, agora o aprendizado, como se fosse um despertar. Né? A salvação era difícil, agora a salvação é fácil. Basta praticar a caridade. A ansiedade, agora não, a gente sabe que existe uma programação espiritual, que Deus é justo e bom. Jesus nos fala: até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados, não é? Então não tenhais medo, valeis mais do que muitos pardais. Então vejam, até no meu caso está mais fácil de contar. Antes a gente tinha inveja dos ricos, agora a gente tem piedade. E a gente ora por esses nossos irmãos ricos e famosos. Filhos difíceis, na doutrina espírita a gente aprende que a missão de criar filhos difíceis não é tão difícil como parece, diz o Espírito Santo Agostinho. E Deus recompensará grande e enormemente os pais que criarem essas crianças. Olha, recompensas, como Jesus nos fala, não é? Problemas não, desafios evolutivos. Depressão não, reflexão, romantismo, obsessores espirituais não, personal trainers espirituais, né? Transtornos sexuais tem explicação e tem acolhimento. Antes, quando a gente desencarnava, a gente virava assombração. Agora aprendemos que os espíritos são gente como nós, não é? Sofrimento alheio, sim, mas a gente vai fazer caridade, mas sem salvacionismo. Vamos ajudar, mas sem a pretensão de salvar o mundo, salvar as pessoas, não é? O suicídio levava para o inferno eterno, agora não, a gente aprende que é um aprendizado intensivo. O sofrimento variável e muito diverso, diz o Livro dos Espíritos, que o sofrimento é muito diverso. Tem atenuantes, depende das causas, tem atenuantes, tem agravantes, não é? Mas nunca é eterno. Mas não vale a pena, tá, pessoal? A gente vai passar por sofrimento que a gente não precisava passar. E ninguém está fora das mãos de Deus. Então, a gente traz muito consolo, porque há muita gente tirando suas vidas no dia de hoje, não é? Então, vamos ajudar, vamos orar por esses nossos irmãos e vamos esclarecer, mostrando que é melhor não fugir da vida. Porque além de passar por sofrimentos, né, que a gente não precisava passar, a gente vai sofrer os nossos familiares, a gente vai ter que repetir as mesmas provas que a gente está tentando fugir através de tirar a sua vida. Né? Então, você tem certeza que você quer passar de novo por uma quebra financeira? Não é melhor liquidar logo essa fatura e chegar quite no mundo espiritual como vitorioso em vez de um fugitivo? Você tem certeza que quer tirar a sua vida por conta de uma doença muito grave, não é? Da desencarne de um filho muito amado, de uma desilusão amorosa? Você quer passar por tudo isso de novo, porque as provas tendem a se repetir, as provas não superadas. Então vamos liquidar logo essa fatura, vamos resolver logo essa questão, né? Se é para que você quer um lugar para purgar, vamos purgar, vamos liquidar logo esse negócio, não tem nenhum problema não é? Culpa, remorso, agora buscar o auto-perdão, a reparação, a renovação. Antes a ilusão da matéria, agora a realidade espiritual. Antes a velhice era uma coisa ruim, e com a doutrina espírita é a melhor idade mesmo.
não é? Porque a gente tem muito mais desapego da vida, não é? Está mais livre dos instintos, daqueles hormônios da juventude que faz a gente errar tanto quando a gente é jovem. Né? Temos mais sabedoria, já não nos equivocamos tanto, e a morte é mais fácil, né? A desencarnação é muito mais tranquila na velhice, numa doença grave, que vem para nos ajudar a nos libertar do jugo da matéria, não é? A gente está mais perto da verdadeira vida, que é a vida espiritual, de rever nossos entes queridos no mundo maior, não é? De estar muito mais livres, de ter realmente esse alvará de soltura aqui do presídio chamado Terra, não é? E a gente está mais perto de ser criança de novo, uma outra encarnação. A morte nada mais é do que a liberdade, é uma ferramenta para a vida plena, não é? Então, quem está desencarnando agora na pandemia, a gente sabe que são aqueles que já não precisam mais sofrer, que já cumpriram sua missão aqui na Terra, já merecem ser mais felizes do que nós. E a gente tem que ficar feliz por ele, chorar de saudade, mas sem a revolta, sem a rebeldia, sem o desespero. Antes, a pessoa pensava sobre o umbral, e aí a gente ficava com muito medo, né? Ficava sobrando muito. O umbral nada mais é do que o espírito, diz o Espírito Samuel Lucas, que nos esclarece, que nos orienta. Por que ele fala isso, Nazareno? Vamos ver aqui, né? Que a gente diz assim, Nazareno, eu gosto muito do espiritismo, para a gente concluir. Não é? Mas a gente, se for para o umbral, vocês têm medo de ir para o umbral, pessoal? O que é que vocês acham? Sim, umbral é como se fosse o purgatório, já que não tem penas eternas, não é? Tem regiões de sofrimento no mundo espiritual. Então, o André Luiz, no livro Nosso Lar, vai chamar a região onde ele se encontrava de umbral. E como é que a gente faz? Se a gente for para lá, vocês têm medo ou não tem medo de ir para umbral? Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes a pessoa já está conformada que vai, não? Aí já não sente mais medo, né? O povo teve um palestrante espírita lá em Fortaleza, o Frederico Menezes, que é de Pernambuco, e ele diz assim, pessoal, não tenham medo de ir para umbral. Eu disse, mas por quê? Porque ele vai dizer assim, o pessoal lá vai estar assim de gente conhecida. Então vocês vão ver o pessoal do Gresg lá todo lá. Maria Lúcia, você aqui. Pois é, meu irmão, fazer o quê? Simone também. Isabela, até você, né? E aí, quando perguntarem para mim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu falei para minha esposa, falei para Fernanda, eu disse assim, Fernanda, quando eu desencarnar, você coloca uma placa escrito trabalhador, que é para quando eu chegar no umbral, o pessoal diz assim, mas Nazareno, você que deu palestra lá na Jornada pela Vida, do Gresg e tal, eu vou dizer, mas estou aqui, mas é a trabalho, é aqui a serviço, e vamos fazer palestra no umbral, vamos fazer culto do Evangelho no lar, no umbral, vamos fazer estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, que eu dou aula há 24 anos já, não é? No umbral, as inscrições já estão abertas, quem quiser se inscrever, já pode se inscrever, tá certo? Então, floresça onde for plantado, como nos ensina o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Deixa eu colocar aqui, eu não vou ficar que nem o André Luiz, chorando, me lamentando, durante 8 anos ele ficou lá sem necessidade, porque ele já tinha condição de ser ajudado, não é? Já estava em condição melhorzinha, e aí a gente tem que lembrar disso. Quantos espíritos nobres ao seu lado, tentando ajudá-lo, e ele não se permitia ser auxiliado, né? Se puder colocar novamente os slides, Simone, eu tirei aí só para fazer esse introitozinho, tirar aquele negócio de umbral, né? Então, floresça onde for plantado. E aí o Espírito Samuel Lucas disse assim, Nazareno, quando a gente, o umbral é como se fosse o spa do Espírito. E eu disse, como é que é isso, Samuel? Ele disse assim, não, olha, o umbral é como se fosse o spa. Você sabe o que é spa, pessoal? Aquele lugar que a gente... Ela acertou, a Simone tá craque agora, então vou interromper novamente. O spa é aquele lugar que a gente paga para passar fome, lugar que a gente paga para passar fome. É uma coisa horrorosa, coisa horrorosa. Então a gente vai para aquele local bacana, etc. E eles acordam a gente bem cedinho, botam a gente para malhar, fazer atividade física, natação, etc. Quando chega na hora do almoço, a fome imensa, não é? Quando a gente chega no prato, só tem folhas, ali é uma verdadeira floresta, um matagal, uma coisinha de alguma coisa grelhada, pequenininho, e a gente olha assim, é o jeito, né? É o jeito de ficar ruminando aquelas folhas, né? E a gente fica lá pensando, não, mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina Tide. Pessoal, o spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima, a gente emagrece, né? A gente perde peso, a gente faz atividade física, melhora a depressão, melhora o colesterol, melhora o diabetes, melhora a osteoporose, melhora tudo, pessoal. Atividade física e uma alimentação, né, balanceada, direitinho, a gente evitando o sobrepeso, é bom para tudo. Então ele diz assim, Nazareno, o umbral é como se fosse o spa do espírito.
onde a gente vai queimar os quilinhos extras que a gente acumulou do materialismo, do apego aos bens materiais, dos ciúmes, doentios, aquela coisa toda. Então a gente vai perder aqueles quilinhos e nós vamos chegar muito melhores no mundo espiritual. E aí eu perguntei, mas Samuel, não tem um jeito de não passar por tal desse spa do espírito? Não, ele se tem. É só fazer uma dieta. Uma dieta. É você com o negócio de dieta? Ele se é utilizar o alimento das almas. Quem lembra qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. É o amor, meus amigos. O amor é o alimento das almas. E a caridade é a sua manifestação. Se nós cultivarmos o amor, se nós praticarmos a caridade, nós não precisaremos passar pelo umbral. Não é verdade que todo mundo passa. Quem fala isso está precisando dar mais uma conferida na literatura espírita. A própria mãe do André Luiz, a dona Laura, vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar, quando desencarna. Irmão Jacó, no livro Voltei. Há muitos exemplos, tá? Então vejam que a gente pode já acertar logo aqui tudo agora, para não ter que passar por esse tal de spa do espírito, não é? Para já se livrar desses quilinhos que a gente tem acumulado, né, meus amigos? Então, a gente vai agora só para os últimos slidezinhos para a gente encerrar. Deixa eu colocar aqui novamente, que eu interrompo, volto. Eu estou usando 2 telas aqui e acabei me atrapalhando um pouquinho também hoje, mas vai dar certo. Vamos lá, torcer lá. Vamos fazendo prece aí, não é? Então, a gente aprende no livro Sem Inferno que a Terra já é uma espécie de purgatório. Purgar significa purificar. E se Deus é a suprema inteligência do universo, como dizem os espíritos, perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, se ele achar que a gente precisa de algum períodozinho no spa, pessoal, tudo é para o nosso bem. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E agora nós já estamos no umbral. A Terra já é uma espécie de purgatório, dizem os espíritos. Por isso que a gente sofre tanto aqui no planeta. Não é? Então vamos liquidar logo as faturas. Não é? O próprio Chico, certa vez conversando com suas amigas, ele disse assim: minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E elas disseram assim: Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, por favor. Não se esqueça das suas amigas. Ele sorriu e falou: eu acho que vocês não estão entendendo. O céu que eu me refiro é uma sigla. Significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir para o umbral para auxiliar os meus irmãos necessitados, os que estão sofrendo. Olha como é que são os bons espíritos, querendo ir para lá. E nós com medo de ir para lá. Lá está assim demais, pessoal. O ministro Clarence, o ministro de Nosso Lar, frequenta o umbral. Foi ele que resgatou o André Luiz, a pedido de sua mãezinha, que era uma simples dona de casa anônima, que a gente não valoriza, e tem essa questão toda. Então vejam a alegria de Clara e Francisco de Assis, Chico Xavier e Peixotinho, né? Olha a gargalhada de Chico Xavier, nosso Jerônimo Mendonça, com muita alegria também. Então a gente conclui, para ir para as perguntas. Não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, né? Jesus lembra e nos diz: podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Olha a importância das obras. Então, nosso muito obrigado. Vamos aqui para as perguntas, e se houver tempo a gente fala sobre Jerônimo Mendonça um pouquinho, que também faz parte dessa palestra, Alegria de Viver. Simone voltando para ler as perguntas para a gente. Nossa, que palestra boa. Obrigada, Nazareno. Muito obrigada pela tarde de hoje, apesar dos nossos problemas tecnológicos aí, que eu peço desculpas. Deixa eu colocar aqui todo mundo na transmissão. Cadê o Ricardo aí? Bom, gente, vamos às perguntas. A Bela vai passar as perguntas para a gente. Eu esqueci do Ricardo, perdão, viu, Ricardo? Me perdoe. Obrigada pela palestra, Nazareno. Vou ler aqui as perguntas que a gente recebeu pelo WhatsApp. A primeira é... Só uma perguntinha, Isabela. Temos quantas perguntas? Só para eu dimensionar o tempo aí, para cada resposta. São 4. 4. 5. Não, 4. 4. A primeira é: você poderia falar um pouco mais sobre caridade sem salvacionismo? Tá, é um conselho, uma pergunta muito boa. Obrigado a quem enviou a pergunta. Vocês conhecem os livros psicografados por Francisco do Espírito Santo Neto? Tem um autor espiritual chamado Remédio.
é um dos mentores principais dessas obras, né? Que a mais famosa, acho que seja Renovando Atitudes, mas tem também As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, que é belíssimo, não é? Está falando lá falando das virtudes nossas e como a gente faz para exercitá-las. Então, é um estudo de autoconhecimento, bem interessante, tá? Eu gosto das obras do Remédio, e lá fala que a gente deve fazer caridade sem salvacionismo, ou seja, a gente vai ajudar as pessoas, sim, vamos esclarecer, vamos orientar, vamos, sobretudo, aqueles que estão sob a nossa guarda, como nossos filhos, não é? A gente vai fazer tudo, mas a gente não vai ficar sofrendo porque a gente não consegue auxiliá-los como a gente gostaria, não consegue mudá-los. Por exemplo, se o nosso filho escolhe passar pela prova da dependência química, né, que a gente sabe que é muito difícil, os pais muitas vezes sofrem mais do que os filhos, e a dependência química é o segundo fator, depois dos transtornos de humor, transtorno de humor são a depressão, transtorno bipolar, etc. O segundo fator para a pessoa tirar a sua vida é a dependência química. Muito cuidado com a dependência química. E saber que sempre por trás da dependência química tem uma doença, uma comorbidade. Muitas vezes tem uma depressão que está alimentando a dependência química. Por isso que a pessoa foi para o álcool, foi para a cocaína, foi para o crack, para ter mais alegria, porque ela tem uma depressão. Muitas vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada, e por isso vai para o cigarro ou para a maconha, que ambos, né, provocam uma certa sedação e a gente se acalma. Então veja que a gente tem que ver o que está por trás. Tem que tratar também a doença por trás, a comorbidade, e não somente a outra doença chamada dependência química. E é muito comum a gente sofrer. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu tenho algumas palestras sobre dependência química, apesar que eu não sou especialista, né? Eu sugiro as palestras do Dr. Wesley Assis, com W-Y no final. Wesley Assis, vocês procuram no YouTube, tem inclusive no meu canal, Nazareno Feitosa, palestras do Dr. Wesley, é psiquiatra, e é o melhor palestrante que eu já vi falar sobre esse assunto. E ele diz assim, que em algumas dessas entidades anônimas, não é, como Alcoólicos Anônimos, etc., faz um trabalho maravilhoso, tá? Amor Exigente, etc., eles falam que você tem que tomar cuidado para, em vez de ser cuidador, você não se transformar em dor que cuida. Porque, às vezes, a mãezinha, sobretudo, sofre tanto pelo filhinho, né? Porque a maior alegria da mãe é ver o filho feliz, ver o filho trabalhando, ver o filho, pelo menos, correndo atrás, não é? Então, é importante a gente lembrar disso, que cada um vai experimentar suas provas, e a gente tem que ter esse equilíbrio, é amar ao próximo, como devemos amar a nós mesmos, né? Não pode ser desequilibrado. E sem essa pretensão de querer salvar a todos, porque eles vão ter outra oportunidade, eles vão desencarnar, vão reencarnar novamente, vão ter um novo corpo, e a gente vai ter a oportunidade de auxiliá-los bem desde o comecinho, sobretudo com o ensino espírita, com a catequese, com a evangelização infanto-juvenil, que é um dos principais fatores de proteção, tem pesquisa científica disso, mostrando, né, que é a educação religiosa na infância o maior fator de proteção contra a dependência química. Tá? Perfeito. E essa questão é até muito interessante, né? Porque mesmo se a gente pudesse salvar as pessoas e livrá-las de todo sofrimento, ainda assim a gente não estaria ajudando, né? Essa pessoa. Porque sim, o sofrimento tem uma função, então a gente apoiar é sempre a melhor opção, né? A próxima pergunta também que fizeram é como uma pessoa que está em sofrimento, como fazer uma pessoa que está em sofrimento enxergar a alegria de viver? No momento do sofrimento a gente sabe que é difícil, mas a gente sempre levar uma palavra de esperança, levar uma palavra de amizade. Quando eu conheço alguém, não é? Pergunto se a pessoa já conhece a doutrina espírita. Às vezes a pessoa pensa, manda uma mensagem, Nazareno, olha, eu estou pensando em tirar minha vida, não é? E aí o que eu faço? Eu pergunto o endereço, tanto para fazer as preces, então para colocar no livro de preces, eu pergunto o nome completo, o endereço da pessoa, e aí eu fico orando por ela, e ao mesmo tempo eu peço na internet e mando entregar na casa da pessoa livros espíritas. Mando entregar lá o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a pessoa é mais racional, eu recomendo o Livro dos Espíritos. Se é uma pessoa que está sofrendo, mais religiosa, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem também um livrinho de introdução à doutrina espírita, tem vários, não é? Eu não sei qual seria o melhor, tá? Tem também o livro que é o Espiritismo, mas é mais para quem é da área
Eu não li o livro que hoje, eu acho que o próprio Kardec recomendaria, não, porque não tinha outros na época. Hoje tem muitos outros com linguagem bem fácil, bem acessível, bem objetiva. Tem um livro de bolso, que eu gosto de mandar também, da Sara Nosiainen, chama Nós e o Mundo Espiritual. Foi o primeiro livro espírita que eu li, e eu me encantei, bem fácil. Saí louco lá atrás do Allan Kardec, depois de ler o livro Nós e o Mundo Espiritual, né? É um livrinho baratinho. Então, vejam assim, tem dar livros, pode mandar um link de uma palestra, dar um telefonema, não é? Uma visita. Lembram quando Jesus fala, estive enfermo e foste me visitar? Porque a pessoa está enferma da alma, não é? Ela está passando por uma dificuldade. Falar que tudo passa e tudo vai e que ele também vai passar. Não é? Quando eu lembro da quebra financeira, minha família quebrou. Nós só não passamos fome porque papai tinha recém-aposentado. Mas a gente tinha um padrão de vida muito alto. Tivemos uma empresa grande, com 11 lojas, e tivemos que fechar tudo. Perdemos praticamente todo o nosso patrimônio material. E aí nós recomeçamos do zero, né, com uma vida bem mais simples. E tudo passa. Hoje eu só lembro desse período quando chega a hora das palestras, que eu tenho que dizer que tudo passa e tenho que citar um exemplo. Porque é como se não tivesse nem acontecido, é como se tivesse sido um sonho, um pesadelo. Tudo passa, meus amigos. Acreditem. E isso também vai passar. Então, tenhamos um pouquinho mais de perseverança, façamos a nossa parte, não é? A gente tem que... Os espíritos não querem que a gente se acomode, fique lá deitado esperando que eles resolvam o nosso problema. Não, né? É pedir e obter, mas tem que bater, abrir-se-vos-á. Eles vão nos inspirar as melhores soluções, as melhores ideias, mas cabe a nós aprendermos a superar as nossas provas com as nossas próprias pernas. Se eles ficarem nos carregando nos braços o tempo todo, a gente atrofia, a gente não aprende a caminhar com as próprias pernas. Então é importante que a gente também faça a nossa parte. Mandar vídeos com música, com mensagens edificantes, não é? Mandar, porque também a presença, se você pode visitar a pessoa, nesse período agora já está mais tranquilo, se a pessoa já tem os cuidados, né? Vai com máscara, tudo, porque existe uma troca de energias. É curioso como existe realmente essa troca, não é? É diferente da gente conversar por telefone do que conversar pessoalmente, não é? A gente vai doar energia, vai doar fluidos ali, para que os bons espíritos também ajudem aquela pessoa. É importante também a visita, tá? Com todos os cuidados durante esse período ainda, né? Para que a gente possa auxiliar e a pessoa ficar tão feliz, né? E é tão importante esse conselho de Jesus. Então, vamos levar a nossa alegria. Vamos compartilhar a alegria do Evangelho, a alegria da doutrina espírita com esse nosso irmão, e logo, logo esse período vai passar e ele vai se recuperar, não é? Obrigada. A próxima é: entendo tudo o que o Espiritismo traz, mas ainda assim sofro de depressão. Como fazer? Essa pergunta é muito interessante. Por exemplo, eu trago nessa vida o transtorno afetivo bipolar desde a infância. Eu nem sabia que tinha, só fui diagnosticado já depois de adulto. Não é? Mas tinha aqueles episódios de muita tristeza, profunda mesmo. Pensava em tirar minha vida. Com 10 anos de idade, várias e várias vezes, eu subi no alto dos muros da minha casa para pular de cabeça. Não é? Minha mãe nunca sonhou com isso. Peguei no revólver de meu pai. Olha o cuidado que a gente tem que ter com isso. Está lá no livro Conduta Espírita, que o espírita ele deve esquivar-se do uso das armas homicidas, que a sua proteção é a sua consciência tranquila, e eu acho que é o trabalho no bem que ele fala também. Está lá também no livro o Evangelho segundo Chico Xavier, o Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli. É uma coletânea de casos. E ele vai dizer que o Chico dizendo assim, que a gente tem que tomar muito cuidado com a reação inesperada. Então, quantas pessoas tiraram sua vida porque pela facilidade de ter uma arma em casa, de ter um agente corrosivo. Então, por exemplo, lá onde eu trabalho, na Polícia Federal, vários colegas tiraram suas vidas. Por quê? Porque tem arma com muita facilidade, não é? Sabem atirar tudo. Então, assim, muito perigoso ter arma de fogo em casa. Então, a gente não deve... eu não tenho, né? Então a gente tem todos os cuidados. Realmente, se você trabalha na área de segurança, tudo bem, você tem que ter arma de fogo, mas é um perigo muito grande, né? Então, assim, e depois, com o tempo, só depois que eu comecei a tomar medicação, foi que eu melhorei. Então, eu agradeço a Deus pela medicação. Então, busca o tratamento médico, né? Busca o tratamento espiritual, sim, mas ele não dispensa o tratamento médico.
Então está lá no livro Chico Xavier em Goiânia, o espírito humano dizendo que a gente tem que prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria no tratamento das doenças mentais. Inclui não só a psiquiatria, que é remédio psiquiátrico. Ele chega a falar alguns tipos de remédios, os ansiolíticos, o sarja preta, ele elogia, e os neurolépticos também. Olha lá, os tarja preta são né, os ansiolíticos são para ansiedade, para outros problemas, não é para depressão. Até provoca depressão. Então, muita gente toma esses remédios para dormir e provoca depressão. Não é para ficar tomando indiscriminadamente, tá? Sempre com orientação médica. E ele elogia também a psicologia e a análise, ou seja, a psicoterapia. Muito importante também nesses quadros, né? A gente ter também. Se uma depressão leve pode ser. Os remédios podem ser substituídos por psicoterapia. Tem pesquisas científicas demonstrando isso. Só de fazer psicoterapia. E a atividade física também. Agora, se a gente traz nesta vida esta expiação, se não é só uma prova que você está vivendo e que vai passar, ou seja, não é só um episódio depressivo que vai passar, porque muita gente tem episódios depressivos na vida, não é? Desemprego, fim de um relacionamento amoroso, etc. Quando tem uma causa, quando não é como eu, que eu trago desde a minha infância, que é uma expiação para mim, não é? Porque eu já tirei minha vida na vida passada, eu pulei de uma grande altura, e por isso as provas tendem a se repetir, por isso eu tinha os pensamentos suicidas desde criança. Vejam lá a importância da gente saber disso. E ali eu sei que eu desenvolvi essa enfermidade por conta de ter tirado minha vida na existência passada, e ao mesmo tempo desenvolvi aqui, apareceu uma hérnia na cervical, tenho também uns problemas na torácica que surgiram com o tempo, por quê? De ter me atirado de uma grande altura. Como Jesus fala, se tua mão é motivo de escândalo, arranca e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar sem a mão, do que o teu espírito condenado. Se teu olho é motivo de escândalo, ou seja, a gente reencarna muitas vezes com essas sequelas, mas não é por culpa de Deus, é a gente mesmo que está colhendo aquilo que a gente semeou. Né? Então, a gente deve se preservar de tirar a vida, ter essa confiança para ter. E se a gente tiver que enfrentar essa doença, vamos também enfrentar. Qual o problema? Não tem remedicação? Não acertou ainda? Pois peça ao seu médico mudar. Eu não acertei, muda de novo. Tem dezenas, pessoal. Eu demorei muito para acertar a medicação. Hoje eu tomo uma medicação que me deixa bem redondinho, não é? Mas é específica para o meu caso. Tá? Então, e tem que ser estabilizador de humor. Eu não posso tomar antidepressivo, senão eu tenho um surto de mania de ficar muito acelerado. E, ao mesmo tempo, também, a gente saber da importância do tratamento médico para preservar os relacionamentos. Muitos casamentos acabam por conta de uma depressão. Para a gente ter mais energia para fazer uma atividade física, que é fundamental no tratamento da doença mental. Para a gente ter mais disposição para fazer um trabalho social, para a gente fazer aquela caridade que cobra a multidão de pecados, porque a melhor maneira de afastar os maus espíritos, diz o item 252 do Livro dos Médiuns, é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Pela prática do bem. Então é importante a gente saber tudo isso. E, ao mesmo tempo, ter a aceitação, ter a humildade de aceitar. Olha, se é para enfrentar essa vida que eu já tenho, já me acostumei. Né? Às vezes até eu não quero largar o remédio, não, tá tudo bem. Estamos desde os 21 anos de idade. Graças a Deus que existe medicação para isso. E o Emmanuel recomenda no livro Chico Xavier em Goiânia, é uma passagem pouco conhecida no meio espírita. A gente tem que ter essa humildade e aceitar a nossa prova. Um dia eu estava chorando não, assim, triste, não é? Lamentando pelo fato da depressão, isso é orgulho ferido, no meu caso, né? E aí o Espírito Samuel Lucas, pela inspiração, eu não vejo, não escuto, é só inspiração, ele disse assim, meu filho, por que você está triste? Você não está vendo essa expiação que eu tenho, essa depressão, isso é muito ruim, até dificulta o meu trabalho no movimento espírita. Ele falou, meu filho, mas os paralíticos, as pessoas que não conseguem se movimentar, podem se queixar da vida? Não, eles têm que aceitar a sua prova. E os cegos de nascença, meu filho, eles podem se revoltar diante das leis divinas? Não, Samuel, realmente é a prova que ele precisava passar. E por que quase todos os depressivos não aceitam passar pelas provas que necessitam passar nessa encarnação? Aí, não precisava falar mais nada, né? Depois dessa lição, não precisava falar mais nada. E aí, então, às vezes é a nossa expiação, mas tem alívio, porque
como a gente sabe, Deus é tão bom que permite que os homens de ciência tragam os medicamentos para trazer alívio para as nossas enfermidades. E peça para trocar a sua doença por trabalho no bem. Dizem que funciona. Muito bom. Eu acredito que funciona, né? Além de fazer, eu tenho uma série de palestras sobre depressão, tá? Você entra lá no meu canal, no YouTube, chama Nazareno Feitosa. Lá tem uma playlist, você procura playlists. Quando você procurar lá o canal, você playlist. Aí tem uma playlist com as melhores palestras que a gente fez sobre depressão, espiritualidade e alegria de ver. São 14 palestras ao todo, que a gente não tem tempo de explorar aqui, tá bom? Muito obrigada. É muito importante essa questão da terapêutica complementar, né? A pessoa ir ao médico também, participar do espiritismo, ter esse tratamento em todas as áreas. Muito legal. A última pergunta é: como termos força em meio à dor da perda? Como? Aí eu ia convidar a pessoa para assistir uma outra palestra chamada Perda de Pessoas Amadas, inclusive tem uma versão Perda de Pessoas Amadas em tempos de pandemia, tá? A gente sabe que é muito sofrido e a gente deve viver o luto, a gente deve chorar o luto, sim, mas sem revolta. Tem uma pergunta no livro Pinga Fogo, com Chico Xavier, que é a transcrição pelo Saulo Gomes de os 2 programas Pinga Fogo, da antiga TV Tupi, em 1971, trazendo as perguntas e as respostas do Chico a uma série de jornalistas. E quando perguntaram a ele sobre essa questão, o Emmanuel, né, inspira o Chico a dizer que quando as nossas lágrimas refletem a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, a saudade pelos nossos entes queridos, isso lhes faz muito bem, porque são luzes no seu caminho. Mas quando as nossas lágrimas exprimem revolta, rebeldia, né, inconformação diante das leis divinas, isso lhes faz muito mal, tanto aos desencarnados como aos encarnados também. Então, a gente tem que buscar lá, e nessa palestra a gente tem uma série de dicas de como aliviar essa dor muito grande, é uma maior dor do ser humano, que catalogada pela psicologia, é a dor da mãe perder um filhinho, tá? Realmente eu não sei o seu caso, mas é uma dor das maiores que existem. Então, a gente vai buscar sempre isso, e se ocupar no bem. Chico sempre recomendava às mãezinhas que o procuravam, mas que também buscassem ocupar seus corações, suas mentes com o trabalho do bem. Então, muitos trabalhos sociais foram iniciados ou auxiliados por essas pessoas, e aí a gente aprende a canalizar todo o amor por aquele nosso ente querido que está temporariamente distante, que a gente não pode ver, mas muitas vezes ele está ao nosso lado e a gente não percebe. A gente vai poder canalizar para outras criancinhas aqui na Terra, fazendo o que Jesus nos pediu. Essa foi a última, então, muito obrigada, Nazareno. Eu que agradeço, pessoal. Aí, desculpe a correria, desculpa ter falhado aqui, eu devia ter testado o vídeo antes aí, tá? Devolvemos a palavra aí para a nossa Simone. Vai ter que abrir seu microfone aí, Simoninha. Bom, pessoal, primeiramente agradecendo mais uma vez ao Nazareno, pedindo desculpas aí pelos problemas tecnológicos que a gente teve ao longo da palestra, viu? E agradecendo muito a sua presença hoje, tenho certeza que fez muito bem a muita gente. Vamos para esse final do nosso trabalho, já convidando a todos. Às 19 horas a gente tem o Luau Online pela Vida, com o Ricardo Sardinha, 2 convidados, o grupo A Caminho da Luz, viu? Serão, assim, 2 horas de música e de momentos, assim, de relaxamento, para a gente se sentir bem, ter alegria de viver, não é? A música é fundamental, a musicoterapia, inclusive. Musicoterapia, pois é. Aliás, só rapidamente, pessoal, muitos amigos meus, quando separam e ficam muito deprimidos, né, como é natural, vão fazer dança, entram numa escola de dança. E é impressionante. Teve um que ele disse assim: Nazareno, acabou minha depressão. Ele tinha depressão crônica. E ele disse assim: olha, o melhor dia da semana para mim agora é o dia que tem a dança. Eu já sei 8 passos, 8 estilos, alguma coisa assim, não é?
porque ali, ó, tem a troca de energia quando a gente dança com alguém, tem a música que nos alegra, que nos estimula, não é? E tem também você tá fazendo novas amizades, você tem desafios, a gente precisa de desafios para ter mais alegria de ver, não é? Então, fica aí a recomendação também de praticar dança, participar do Luau aí, do Gresg, com os demais amigos que estarão conosco. Muito obrigada. Pessoal, vamos para esse final. Primeiro, gostaria de agradecer ao Nazareno pelas palavras que ele, né, compartilhou com a gente hoje, ideias muito interessantes, da gente realmente olhar sempre o copo cheio, não o copo vazio, né? A doutrina, ela nos oferece uma maneira muito bonita de ver a vida, uma maneira que faz com que, lógico, os problemas eles não vão sumir, muito pelo contrário, eles estão aí, que é justamente esse é o nosso objetivo, né? Aprender, evoluir, conseguir passar por esses problemas da melhor forma possível. E, ao mesmo tempo, o Espiritismo dá para a gente as ferramentas, traz para a gente conhecimento para que isso seja possível. Então, gostaria de agradecer a toda a espiritualidade amiga, aos mentores que nos ajudam a fazer esse trabalho, a todos que estiveram conosco, encarnados e desencarnados, nessa tarde tão agradável de domingo, compartilhando dessas palavras de alívio, de esperança, que possamos levar todos esses ensinamentos para aquelas pessoas que estão próximas a nós, que por vezes precisam ter uma visão diferenciada de mundo para conseguirem seguir adiante nos seus desafios e em todas aquelas provas que são necessárias nessa vida. Que nós possamos ter uma semana de muita luz, que possamos tornar nossa vida cada vez mais leve, cada vez mais produtiva, e que o Espiritismo continue sendo o nosso farol e as palavras de Jesus sendo o nosso caminho, nos guiando. Muito obrigada, Senhor, esteja conosco, assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, muito obrigada, um beijo em todos vocês e até 19 horas. Nazareno, muito obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Até de noite. Próximo Luau, quando for presencial, me chama.